A Câmara do Rio de Janeiro notificou o vereador Gabriel Monteiro sobre a abertura do processo de cassação de mandato. Agora, ele tem 10 dias úteis para apresentar sua defesa. Gabriel Monteiro é suspeito de assédio moral e sexual. O repórter Pedro Duran tem outros detalhes. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Oi, Sidney, boa tarde para você, para a Roberta e para quem acompanha o Visão. Pois é, essa notificação que eles estavam tentando fazer na semana passada, veio o feriado e eles só conseguiram de fato notificar hoje o Gabriel Monteiro, que estava lá no gabinete dele na Câmara dos Vereadores aqui no centro do Rio de Janeiro e, portanto, recebeu a oficialização de que, de fato, ele passa a responder um processo na Comissão de Ética, no Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ele tem 10 dias úteis para formatar a própria defesa, para apresentar a própria defesa, e aí vem 45 dias em que o relator do caso, que é o vereador Chico Alencar do PSOL, vai fazer o relatório, de fato, indicando se ele deve ser cassado ou não, se de fato teve quebra de decoro parlamentar ou não. Esse processo, ele tem 45 dias de duração. Eu conversei com 3 dos 8 membros da Comissão de Ética da Câmara agora há pouco, e eles estavam me dizendo que não há ainda, claro, um clima para a cassação ou para evitar a cassação de Gabriel Monteiro. Tem algumas diferenças importantes do caso dele com o do vereador Jairo Souza Santos Júnior, que foi preso e cassado depois da morte do enteado dele, Henri Borel. Um desses elementos é que o doutor Jairinho estava preso e Gabriel está solto. Então, nesse caso, seria mais complicado esse processo, porque ele está lá para se defender, então vai apresentar a defesa e isso torna o processo menos automático do que o que foi com o doutor Jairinho. Mas, além disso, tem o fato de que Gabriel Monteiro não tem tanto trânsito, tanta interlocução dentro da Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, o que é um complicador nesse caso, porque ele precisa regimentar apoio dos parlamentares para que, de fato, consiga ali entre os 51 pessoas que o defendam e que tenham a decisão de não cassá-lo. Há uma possibilidade de que a punição não seja tão dura, não seja tão forte. Mas aí o que os vereadores dizem são tantos elementos contra ele que, de fato, se em um desses elementos, como o vídeo em que ele supostamente finge uma troca de tiros, ou então um outro vídeo que ele aparece com uma menina menor de idade, que ele beija o pescoço dela e depois abraça ela tocando no seio da menina. Então, são muitos elementos e se em um deles ficar confirmada a quebra de decoro parlamentar, aí sim tem o caminho para a cassação. Isso que esses vereadores me falaram. Uma última informação importante, Sidney e Roberta, de tão emblemático que esse caso tem se tornado para a Câmara dos Vereadores e tão delicado, complexo, complicado, amanhã eles vão se reunir às 2h30 da tarde para poder decidir se eles vão abrir para testemunhas a sessão ao público, ou seja, se de fato as oitivas desse processo do Conselho de Ética vão ser abertas ao público para garantir mais transparência nesse processo e para de fato quebrar o sigilo, abrir as janelas do Conselho de Ética e mostrar para todo mundo o que vai ser ouvido ao longo desses próximos dias com as testemunhas. Roberta e Sidney. Seguir acompanhando. Pedro, obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí no Rio.